Exclusivo na Folha Democrata. Quem é o assessor que conecta Pazuello ao coronel Elcio Franco, demitido pelo governo Lula? A reportagem é original nossa, apuração aí de cerca de um mês. Faz algumas semanas que eu estou com essa informação. Estava checando outras informações, apurando e acompanhando também o que está sendo publicado pela mídia. Vamos lá. Vamos falar desse personagem aqui, que é o Paulo César. Por Pedro Zambarda, editor da Folha Democrata. O jornalista Igor Gadelha, do Metrópolis, informou no dia 9 de maio que o Ministério da Saúde do governo Lula decidiu exonerar o coronel Antônio Elcio Franco Filho do cargo de conselheiro vinculado à pasta. A Folha Democrata está cobrindo o caso e traz novas informações exclusivas. Franco apareceu em um áudio no centro da trama golpista de 8 de janeiro de 2023. O coronel não só sabia, como deu sugestões de como mobilizar 1,5 mil homens para uma intentona. A FD, que é a Folha Democrata, está em contato com diferentes fontes militares. O coronel era membro do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Homoderivados e Biotecnologia, a Hemobras, por indicação do ex-ministro e hoje deputado Eduardo Pazuello. Sua indicação ocorreu no fim de 2020. Antes, o coronel Elcio Franco foi secretário executivo e número 2 do Pazuello no Ministério da Cultura. Na Hemobras, ele recebia o jeton, a gratificação de R$ 3.000 por mês. A remuneração como conselheiro fiscal se somava aos cerca de R$ 18,7 mil que Elcio Franco recebe mensalmente do Exército como coronel aposentado, lembra o Metrópolis. As fontes da Folha Democrata apontam para um nome que não circulou, tem um nome que não circulou nas notícias conectando esses dois homens. Paulo César Ferreira Júnior é secretário parlamentar de Eduardo Pazuello desde o dia 3 de fevereiro de 2023. A sua remuneração, sem descontos no cargo público, é de R$ 16.640,22. Com os descontos, ele recebe mensalmente R$ 13.861,43 e um auxílio de R$ 1.331,59 como assessor. Por que esse cara aqui é importante, gente? Ele recebe aí auxílios, não recebe mais nada extra de diárias. Ele divulga nas redes sociais que é advogado e imortal da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, Abrace, entidade que busca resgatar valores culturais de todos os povos. Essa academia tem apoio do deputado federal Coronel Telhada, da PM, conhecido por sua atuação de direita em São Paulo. Em uma live na Abrace, Paulo César faz elogios ao Ministério da Saúde sob Pazuello, naquela época que mataram-se muitas pessoas na pandemia, e fala também sobre o companheiro Elcio Franco. Vamos seguindo aqui. Essa daqui é uma imagem da live. Reportagem exclusiva nossa, gente. Compartilhem nas redes de vocês para todo mundo ficar muito bem informado. Esse aqui é o assessor do Pazuello, que é esse Paulo César. De Juiz de Fora, Minas Gerais, Paulo César ingressou na carreira militar, fez prova para a Escola de Cadetes da Aeronáutica, mas não cursou. Fez Escola de Sargentos das Armas, a ESA, em Três Corações. Morou em Foz do Iguaçu por 20 anos e trabalhou como assessor jurídico de militares no Rio de Janeiro. Ele conta essa história nessa mesma live. Se houve vacinas na pandemia, o responsável que foi chamado na CPI para falar sobre o escândalo da Covaxin, que era uma vacina superfaturada importada da Índia, segundo ele, as vacinas foram adquiridas pelo coronel Elcio Franco. Graças a esse homem que trabalhava diuturnamente para que o Brasil tivesse o maior número de doses, defende o hoje assessor Paulo César Ferreira. Na CPI da Covid, Elcio Franco foi acusado de não adquirir a Coronavac da China, obtida pelo Instituto Butantan com eficácia comprovada, e de ter superfaturado a compra da Covaxin da Índia. Franco se defendeu na comissão, afirmando que haviam incertezas com a vacina chinesa. Incertezas com a vacina chinesa. Esses caras eram negacionistas, gente.
e são militares, não dá para dizer que eles não sabiam a respeito do que estava rolando. Ao fundo dessa briga estava a disputa política entre então o governador de São Paulo em 2021, João Dória Júnior, que tomou as medidas necessárias, e o então presidente Jair Bolsonaro, que sabotou as iniciativas de prevenção. Eu não tenho procuração para defender o João Dória. Não tenho mesmo. Mas perto desse lixo militar, o João Dória fez o certo aqui em São Paulo. O João Dória foi um péssimo governador. Não gosto dele. Não gosto do que ele fez com o PSDB. Mas ele fez mais, muito mais na pandemia do que o Bolsonaro. Vamos continuar lendo aqui. As fontes militares da Folha Democrata afirmam que Paulo César Ferreira Júnior defende Elcio Franco no escândalo das vacinas porque atuou na área financeira tanto do coronel quanto do ex-ministro Pazuello nos bastidores. Isso lhe rendeu o cargo. Paulo César diz que Franco nunca impediu a compra de vacinas. O secretário parlamentar de Pazuello chegou a fazer pagamentos de despesas pessoais dos dois. Apelidado de queixo, Elcio Franco expõe as pessoas que deram suporte às políticas negacionistas de Pazuello no Ministério da Saúde. Aí eu tenho que falar dos coleguinhas, gente. Eu tenho que falar de um colunista que é consagrado, mas olha, o Pazuello está sendo protegido na imprensa e a gente precisa denunciar isso até que que isso pare de acontecer. Esse cara tem que ser investigado. Foi o pior ministro da Saúde que nós tivemos, acho que em todos os... O pior ministro da Saúde do pior governo possível, né, gente? Não tenho o que dizer, né? Eu acho que o Eduardo Pazuello é um lixo, né? Não sei o que vocês pensam a respeito dele, mas sinceramente, um lixo. Então, ó, misteriosa blindagem de Pazuello na mídia. Após uma foto polêmica com Washington Quaquá, o vice-presidente do PT do Rio de Janeiro, o deputado federal Eduardo Pazuello agora tira foto com Thalita Galhardo, a vice de Eduardo Paes, informa Alice Macedo no jornal O Dia. Não esquece do Queiroga não, Pedrão. O Queiroga é o aprendiz do Pazuello, Luiz. O Pazuello foi o pior ministro da Saúde no pior momento em que estavam morrendo centenas de milhares de pessoas. Era um cara sem capacitação médica. Não que o Queiroga seja melhor. O Queiroga continuou o negacionismo do Pazuello, mas o Pazuello conseguiu a proeza de trocar doses de vacina que iam para o Acre, para o Amazonas. Ele conseguiu, ele estava morando no norte do país e o especialista em logística conseguiu fazer isso. Foi inacreditável a atuação desse cara. A misteriosa blindagem de Pazuello na mídia. Teve a questão do Quaquá e da Thalita Galhardo, que o Pazuello se aproximou dela. Ainda amigo de Zé Trovão e Eduardo Bolsonaro, Pazuello recebeu uma defesa inacreditável do colunista do Globo e da Folha de São Paulo, Hélio Gaspari, em abril. Em sua coluna, Hélio escreve: o general da reserva Eduardo Pazuello pode ter sido um ministro desastroso na saúde, mas entrou com o pé direito na Câmara dos Deputados, apresentou uma proposta de emenda constitucional acabando com o Instituto da Reeleição de presidentes, governadores e prefeitos. Pela proposta, a reeleição seria vedada a partir de 2030 para preservar os direitos dos atuais ocupantes dos cargos. A defesa que ainda existe de Pazuello no espaço público mostra que os militares que deram base para o negacionismo de Bolsonaro na pandemia ainda estão protegidos. O ex-ministro foi o segundo mais votado do Rio de Janeiro, com 205.324 votos. Outro lado, a Folha Democrata encaminhou os seguintes questionamentos ao secretário Paulo César Ferreira Júnior. Por que o senhor foi indicado ao cargo de secretário parlamentar de Pazuello em 2023? Por que o senhor acredita que a atuação do senhor Elcio Franco foi fundamental para adquirir vacinas, sendo que ele não recebeu a Coronavac e disse isso em depoimento à CPI da Covid? Desde quando o senhor conhece Eduardo Pazuello e Elcio Franco? Conheceu eles mais profundamente na Operação Acolhida em Roraima? E foi assim que você passou a cuidar do financeiro deles? Ou o Pazuello foi antes, em 2016? O senhor mantém
a mesma avaliação positiva do Coronel Franco que tinha em 2022? Até a publicação deste texto não obtivemos resposta. Se o Paulo César quiser esclarecer os pontos, eles serão anexados nessa matéria. E aí eu pergunto aí para vocês do chat, ficou boa a matéria? Ficou boa a reportagem? O que vocês acharam? Digam para mim aí, é uma reportagem exclusiva nossa, não é uma apuração de terceiros, é para isso também que nós temos esse canal, é para isso que eu conversei com o Carlito, para a gente fazer esse canal, e a gente precisa da ajuda de vocês para justamente fazer bem esse trabalho.